Na tentativa de conseguir soja e milho baratos no Brasil, compradores internos e exportadores colocaram sua tropa de choque para alardear queda de consumo, usando para isso mais um teatro de embargo comercial de carnes, peste suína africana na China, redução de demanda chinesa e produção recorde de safrinha. Agora, poucos têm o que falar, pois como vimos te alertando há tempos, muito não passou de pura conversa fiada. Na verdade, tanto a demanda interna quanto a externa pelo milho aqui no Brasil estão bombando. E para complicar ainda mais a vida dos urubulinos de plantão, o clima pegou nos Estados Unidos, ameaçando quebra histórica para a nova produção de grãos do país, levando os preços internacionais do milho a subir quase 30% em pouco mais de um mês na Bolsa de Chicago. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, lembra que não existe comparativo para conseguirmos te mostrar o quanto a situação é séria hoje lá nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a janela de cultivo do milho foi encerrada no dia 31 de maio e até agora os trabalhos ainda não conseguiram ser finalizados. Segundo o USDA, 96% das áreas foram trabalhadas até o último domingo, dia 23, realidade que não tem precedentes, já que a média histórica para essa época do ano é de 100%. Outro fato importante é que as lavouras estão perdendo qualidade. Veja bem esse gráfico. De acordo com o USDA, só 56% das áreas estão em boas ou excelentes condições, 3 pontos percentuais a menos que na semana anterior e 21 pontos abaixo do visto um ano atrás, quando esse resultado era de 77%. Ouviu bem isso? 21 pontos percentuais a menos que o visto um ano atrás. Nós vamos te contar um segredo. Acompanhamos esses números há quase 30 anos. E sabe quando vimos algo pior para essa época do ano? Nunca, jamais. Em tempo algum. Nada sequer parecido. Com 32% das áreas em condições apenas satisfatórias, tudo pode acontecer no decorrer dos próximos dias. E dependendo do clima, esse grande volume de lavouras pode passar para o lado bom ou para o lado ruim. E isso vai transformar a Bolsa de Chicago numa montanha russa, pode acreditar. Já prevendo os estragos que as chuvas fariam na produção 2019-20 dos Estados Unidos, o USDA cortou de uma tacada só em mais de 34 milhões de toneladas a sua expectativa de colheita, de 381 milhões e 800 mil para 347 milhões e 500 mil toneladas. E veja, nós não estamos falando de um paizinho qualquer, não. Estamos falando do maior produtor, consumidor e exportador de milho do planeta, que pode estar perto de registrar uma das maiores quebras de produção de toda a história. Na sexta-feira, o USDA vai dizer quanto de área foi de fato cultivado, mas tem algo de muito estranho no ar. Veja se concorda com a gente. Na média, o mercado espera por uma retração de 6,4%, o que derrubaria a área de milho dos Estados Unidos este ano dos 37 milhões e 600 mil hectares para pouco mais de 35 milhões. Acontece que isso representa só 2 milhões e 400 mil hectares. As contas não fecham. Ninguém vai conseguir plantar mais nada para ter grão comercial nas mãos. E segundo confirmou o USDA ontem, ainda faltam 1,5 milhão de hectares sem sementes. 2 milhões e 400 mil hectares colocam em risco entre 25 e 26 milhões de toneladas de milho. Não justificaria o USDA prever queda brusca na produtividade média das lavouras e mais de 34 milhões de toneladas em perdas antes do plantio ser encerrado, como fez. Por conta de tudo isso, a Rural Business acredita que podem vir belas surpresas pela frente, como colocar a área de plantio na mínima prevista pelo mercado de 34 milhões e 100 mil hectares, como demonstrado pela primeira torre à esquerda nesse gráfico, mostrando que só aí já foram para o espaço entre 37 e 38 milhões de toneladas de milho. Aí o bicho vai pegar. Lembre-se que quanto maiores as perdas lá nos Estados Unidos, maior a demanda externa para o milho brasileiro, maior a disputa entre consumidores internos e exportadores e maiores as chances dos preços decolarem
e chegarem muito mais longe do que o visto hoje. O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, encerrou os trabalhos desta terça-feira na casa de R$ 33,64, confirmando mais uma alta e valorização de 8,3% em 30 dias. O valor pago hoje pela saca de milho no Brasil já ultrapassa o visto um ano atrás, quando era negociado por R$ 32,97 de média, como demonstrado lá em cima no gráfico. E isso, caso não saiba, é algo de muito, mas muito relevante. Puxe pela memória e vai se lembrar que 2018 foi um ano de quebra expressiva na colheita de segunda safra, uma das maiores de todos os tempos, em razão da seca. Ou seja, era natural os preços subirem, pois havia menos oferta de milho no mercado. Hoje, a história é outra. Os produtores começam a colheita do que promete ser a maior produção de safrinha que esse país já viu, jogando cada dia mais milho no mercado. E os preços só não encontram espaço para cair porque a demanda está literalmente bombando. E veja bem, se a safra dos Estados Unidos sofrer de fato perdas maiores do que o já anunciado, segura peão, o bicho vai pegar. Olho firme em informação profissional e no dia a dia dos negócios. O seu bolso vai agradecer. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preço do milho nesse mês de junho aqui no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.